família conservadora, tudo bem? Acabou o Carnaval 2026. Eu sei que estou colocando aqui uma data para esse vídeo, talvez ele fique velho com o tempo, mas eu escolhi não falar nada sobre o Carnaval, sobre o que aconteceu esse ano. Apesar de tantas questões, tantos vídeos, tantos comentários, tanta gente que sabe de tudo, postando sobre tudo. E principalmente sobre o que foi dito, sobre o que foi representado por uma determinada escola de samba em relação à família conservadora, em relação à igreja, ao evangelho e coisas do tipo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não precisa ter, eu acredito na verdade, que nós não precisamos ter opinião formada sobre tudo o tempo todo. É possível guardar a nossa opinião, guardar as nossas observações para um tempo de melhor reflexão. E é esse tempo que eu entendo que estamos agora. Acabou o carnaval, hoje é quinta-feira. Estou gravando esse vídeo e vai amanhã. E você vai assistir amanhã, sexta-feira, esse vídeo. E por que eu esperei passar o feriado todo? Para poder ter uma visão clara. E aqui eu trago o primeiro ponto deste vídeo. É necessário que nós tenhamos calma para analisar as questões da nossa própria vida. Muitas vezes, de dentro do cenário da nossa própria vida, nós temos uma visão parcial, uma visão pequena sobre o que está acontecendo. E é necessário muitas vezes nós nos afastarmos do centro dos acontecimentos, para então termos uma visão completa e melhor. Se não completa, pelo menos melhor do que estamos analisando. E eu quero acreditar que hoje nós temos um pouco mais de capacidade de olharmos para trás e analisarmos um pouco o que aconteceu nesse carnaval. Primeiro, não é novidade alguma que no carnaval o evangelho seja atacado, a igreja perseguida, a família, entre aspas, padrão, pai, mãe, filhos, seja atacada. Porque se nós olharmos para a Bíblia, e eu entendo que a Bíblia é a palavra eterna revelada por Deus para nós. A palavra eterna revelada por Deus para a humanidade. De tal forma que ela não fica velha. Então não muda. Pode ser o carnaval de 26, 25, 24, de 36, tanto faz. Não vai ter novidade, porque o mundo jaz no maligno, e está na Bíblia. Não há novidade, o mundo é isso. Nós sabemos que Deus falou com Samuel e disse: Samuel, fica tranquilo, se o povo rejeitou a você, primeiro eles rejeitaram a mim. Então quando nós olhamos para o carnaval rejeitando a criação de Deus, que é a família, rejeitando a Bíblia, que é a palavra revelada por Deus, eles não estão rejeitando a nós, não estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando ao próprio Deus. Então há que se ter um tanto de calma, um tanto de paz, um tanto de posicionamento coerente e tranquilo. De pessoas que servem a um Deus eterno, que não tem pressa, que não se submete a desfiles de escola de samba. Isso é muito pequeno para o nosso Deus. E se você colocou a trend da latinha da família em conserva, fique tranquilo, não tem problema nenhum, não vou ser contra você não, mas fique em paz. Não atrapalhe o seu carnaval, na verdade o seu carnaval não, mas o seu feriado por conta disso. Por quê? Porque se o mundo não atacar a nós, se na nossa caminhada nós não dermos de cara com o que o mundo está construindo, terá alguma coisa errada. Se nós estivermos de acordo com aquilo, com o caminho que o mundo está indo, nós estaremos indo para o mesmo caminho do mundo, e eu não quero ir para lá. Então, em primeiro lugar, devemos ter paz com tudo, com o que acontece, e ficarmos tranquilos, porque se estivermos indo para o nosso alvo, e o nosso alvo deve ser Cristo, fatalmente nós estaremos de cara com algumas pessoas, com uma sociedade, com o mundo que não está indo de encontro a Cristo, mas está indo para um destino contrário a Cristo. Assim, nós não precisamos ter justiça e nem fazer justiça a este mundo que é contrário ao que a Bíblia está dizendo, ao que a Bíblia nos ensina. E aqui eu quero trazer talvez o principal ponto, o cerne do que eu quero comunicar nesse vídeo para você. Nós servimos a um Deus que é eterno, que revelou a sua palavra para aqueles que nele confiam e que creem nele. Assim, eu entendo que o evangelho não se submete a visões filosóficas e políticas que estão dentro do tempo. Mas não o tempo da eternidade, o tempo cronológico mesmo. E esse tempo cronológico foi criado por Deus. Então Deus não está dependendo e não se submete ao tempo cronológico, ele é eterno. Pode passar iluminismo, conservadorismo, modernismo, modernidade, enfim, tudo que essas modas e essas
coisas que nós achamos que são definidoras para o pensamento, para aquilo que nós vivemos, e não são. Não são. Muitas dessas coisas têm 200, 250, 300 anos. Nós servimos a um Deus que é eterno. O Evangelho não se submete ao conservadorismo. Cuidado! O conservadorismo não é sinônimo de Evangelho. Se fosse assim, Jesus ainda seria judeu. Mas ele rompeu com o judaísmo. Se fosse assim, você que é protestante ainda seria católico. Então cuidado com essas definições que o mundo quer colocar em cima do Evangelho. O Evangelho é a revelação de um Deus eterno para a humanidade. E ele não se submete a visões filosóficas, políticas e a lados. A direita e a esquerda vai passar, mas a palavra de Deus, essa nunca irá passar. Então cuidado com posicionamentos políticos. Sim, existe um lado que é contrário ao Evangelho, isso é uma verdade. Hoje existe um lado que é contrário ao Evangelho, de forma literal, cabal, explícita e não mais escondida e sem vergonha, desculpe aqui o termo. Não há vergonha mais de um desses lados em dizer que defendem valores contrários ao Evangelho. Quais são esses valores? O valor da vida. Apoiam o aborto. Apoiam o aborto. Apoiam a morte dos casamentos. Apoiam o divórcio. Sem qualquer motivação. Não gostou? Não está bom? Divorcia. Parte para a próxima. Isso não é o que nós aprendemos lendo o texto bíblico. Esse pensamento, centrado nas emoções, nas necessidades humanas, é contra a palavra de Deus. É necessário deixar isso muito claro aqui. E ponto final. Talvez eu encontre aqui alguns haters, alguém que discorde de mim, mas não há negociação com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Não há que se passar pano para isso. Mas Deus não se dobra, e a palavra eterna de Deus não se dobra a modismos políticos e filosóficos humanos. Então, muito cuidado ao tentar se encaixar em uma visão de mundo, quer seja ela conservadora, quer seja ela progressista. Nem o progressismo e nem o conservadorismo darão conta do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é eterno e não se submete a essas visões humanas. Existe uma visão, e aqui vou ser muito claro e vou me posicionar. A visão progressista de hoje vai contra o Evangelho de Cristo. Ah, mas eles são preocupados com as questões sociais. Não, eles são preocupados em manter as pessoas no status em que elas estão para que elas precisem dessa ajuda. Esse não é o Evangelho de Cristo. Jesus olhou sim para os pobres, mas para tirá-los, para resgatá-los dessa condição. Jesus multiplicou aquilo que não daria e não seria suficiente para alimentar toda aquela população, aquelas pessoas, e não dividiu, tirando de quem tivesse para aqueles que não tinham. Não, Jesus de fato multiplicou, não dividiu. Existe uma diferença brutal entre uma coisa e outra. Então eu quero te fazer um convite aqui, a reflexão. Olhando para trás, para a quarta-feira de cinzas, para o dia da apuração dos resultados, não se sinta justiçado pela escola ter caído, ter sido rebaixada, porque a nossa justiça não vale de absolutamente nada. Pelo contrário, devemos olhar para esse fenômeno e entender que realmente o mundo jaz no maligno. E se eu e você queremos fazer alguma coisa que em uma mínima medida reflita a vontade de Deus para esse tempo, nós precisamos entender que devemos ser sal e luz. Sal dentro do saleiro não serve para absolutamente nada, ele é inerte, sal não salga sal. O sal deve ser aplicado onde não tem sal. E aí eu quero te fazer um convite. Somos conservadores? Sim, no sentido de trazermos os valores da família, valores bíblicos, etc. Mas não fique dentro do saleiro, por favor. Salgue a terra. Comunique aquilo que você carrega em si. Leve tempero a esse mundo destemperado. Destemperado de esperança, destemperado de futuro, destemperado de presente, destemperado de passado. Esse mundo que não traz mais valores algum, mas não por saudosismo. E não devemos ser saudosistas. Porque, mais uma vez eu repito, nós servimos a um Deus que é eterno. Deus não é antigo, ele é eterno. Então não crie um evangelho antigo no seu repertório.
tenha uma prática que reflita os valores eternos de Cristo. E cuidado, esses valores eternos podem conflitar sim com questões antigas. E não há problema, desde que sejam valores eternos. Eu estou andando aqui em uma linha muito tênue, muito complexa, que talvez não caiba em um vídeo de alguns poucos minutos como esse. Mas eu quero te trazer essa reflexão. Não se submeta a visões políticas, porque visões políticas passam. Para encerrar esse vídeo, pense que nem a legalidade, e aqui eu estou falando das leis e legislações do nosso país, são reflexo daquilo que é certo ou errado. Eu te dou um exemplo aqui. O tráfico de escravos já foi legal. O aborto é legal, mas de forma alguma são coerentes com a palavra eterna que enxergamos na Bíblia. Então, cuidado, porque visões humanas não dão conta, não darão conta do Evangelho de Jesus Cristo. Sejamos sal onde falta sal. Sejamos luz onde falta luz. Muito cuidado com visões que querem te encaixar dentro de uma caixa ou dentro de uma lata. Conserve aquilo que é eterno, mas esteja pronto para ser enviado para lugares desafiadores, porque Deus quer alcançar aquele que está perdido. E se eu e você formos flechas, formos instrumentos na mão de Deus para alcançar uma única pessoa perdida no carnaval, em um mundo perdido e destemperado, que nós tenhamos a honra e o privilégio de termos sido usados por Deus. Então, não fique triste e não procure justiça própria, porque Deus é Deus, não perdeu a mão da história, não está sendo subjugado a nenhuma visão humana carnavalesca, porque Ele continua sendo Deus. Passarão terra e céu, mas a palavra dele nunca há de passar. Continue confiando, continue crendo. O mundo jaz no maligno, mas o nosso Deus continua sendo eterno. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui nos nossos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e comentar aqui também o que você acha disso. Faz sentido para você? Se sim ou se não, comente aqui. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero somar com aquilo que você está pensando. E também, se você desejar, coloque aqui alguma sugestão para novos vídeos, novos temas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Ah, se inscreva aqui no canal. Veja os outros vídeos que também estão postados aqui, tem muitos assuntos interessantes. Vem pra cá.